Bom, o Ramon começou a entrevista dizendo que a atividade do Internacional no jogo merece elogios, e merece. Quem vinha vendo o Internacional jogar e viu o Internacional jogar hoje, certamente se surpreendeu. Que time é esse que a gente está vendo jogar e que não vinha jogando? Esse time hoje marcou, esse time atacou, esse time teve chance no primeiro tempo de abrir um placar ainda maior do que 1-0. Foi quem teve as grandes oportunidades do jogo. Não sofreu assédio nenhum em momento algum dos primeiros 45 minutos. Então o Inter fez um primeiro tempo que merece elogios. No segundo tempo, depois de marcar principalmente o segundo gol, o Inter administrou, como não poderia deixar de ser. E aí entrou um detalhe que ele lembrou e que ajudou muito também na construção dessa vitória, que foi o aspecto psicológico. Eu não tenho nenhuma dúvida que depois do que aconteceu contra o Corinthians, que ficou todo mundo embasbacado com que o Inter não jogou, que o Ramon reuniu a sua turma e botou na cabeça deles: vem cá, vocês só jogam isso? Se só jogam isso, nós estamos fritos. E aí botou na cabeça deles que eles tinham que jogar mais, e realmente jogou mais. Então foi uma entrevista para exaltar o trabalho em pouco tempo que ele conseguiu implementar. Um trabalho psicológico, um trabalho técnico e tático, méritos para ele pela mudança que fez, colocando os dois atacantes sem um centroavante de referência, né? E também exaltou com razão o sistema defensivo, que vinha tomando gol, tomou gol nos últimos 15 jogos. Hoje não tomou. Por que não tomou se os jogadores laterais eram praticamente os mesmos? Porque ele usou no time o Bruno Henrique e o Thiago Maia, guardando lugar. Os dois saíram muito pouco das posições que ocupavam. E isso ajudou muito o Internacional também a defender. E quando o futebol tem uma máxima, Gabar: quem defende bem, ataca bem. E aí, Vini? O Inter foi surpreendente. Acho que antes do jogo ainda projetava. E eu comentei aqui que o grande ponto era que com as peças que tem, o Inter poderia fazer mais. Não significa que o Inter é uma máquina de time ou algo nesse sentido. Mas o que estava acontecendo até o jogo contra o Corinthians era muito abaixo. A forma como o Inter viu o Grêmio tocar a bola no Grenal até chegar ao gol é muito abaixo, é muito pouco. A forma como o Inter foi goleado pelo Palmeiras naquele primeiro tempo lá em São Paulo não existe. Não importa o quão bom o Palmeiras seja, né? A forma como o Inter perde para o Flamengo na Libertadores nos 2 jogos. O Flamengo é muito time, mas dava para fazer mais, dava para incomodar um pouco mais, para de repente cair de pé. Contra o Fluminense nem vou comentar, o time pouco concluiu a gol. Então, toda a análise em relação ao Inter era sabendo que o time poderia fazer mais do que isso, mais do que vinha sendo feito. Estava abaixo da crítica o futebol do Inter. E esse é o grande ponto. Chegamos ao ponto de cobrar o mínimo do time. E parece que hoje as coisas funcionaram, não só taticamente, porque não é só taticamente, animicamente o Inter estava ligado no jogo, não estava deixando qualquer bola espirrada entrar na área e tomar um gol como aconteceu em outros jogos. Né? Um time enérgico, ligado, mesmo com a questão da chuva, conseguiu se adaptar ao cenário do jogo. Em determinado momento a chuva já estava atrapalhando o Inter, porque, né, com o futebol que estava jogando poderia ter feito mais gols ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo teve maturidade, não sofreu pressão, e a gente não está falando aqui de um adversário fraco. Está falando do Botafogo, que não é o mesmo Botafogo do ano passado, não, mas é um adversário que traz dificuldades. Né? O nosso próprio rival, o Grêmio, que estava em ascensão, teve dificuldades contra o Botafogo, empatou 1-1. E o Inter conseguiu superar o Botafogo aqui no Beira-Rio por 2-0 de forma absoluta. Eu acho que esse é o grande presente que o torcedor do Inter ganha antes dessa parada da data FIFA. Uma vitória, que era o mais importante antes de qualquer coisa, mas é uma vitória absoluta, sólida, consistente, que convence. O Inter convenceu. E aí, claro, fica também todo o mérito pro Ramon Dias, pro Emiliano, que
fizeram algo totalmente diferente. Eles não foram no lógico, eles não foram no que a gente projeta sempre. Mudaram, viram que não estava funcionando, mudaram. Fizeram uma proposta de algo diferente. E assim foi. Estou muito feliz. O torcedor do Inter saiu faceiro, né, tirando onda com o gol que o Bragantino fez, não entrando no mérito, porque, né, um pitaquinho sobre o jogo do Grêmio. Olha, que vergonha o pênalti que marcaram contra o Grêmio ali no Bragantino, mas estou dizendo do anímico do torcedor do Inter. Saiu tirando onda, tomaram um gol, faceiro, né? A autoestima do torcedor, ela voltou. E o recado do time foi dado, e o torcedor pode ter certeza que, a partir de agora, sob esse novo comando, o Inter tem um time que vai brigar. Não estou dizendo que vai vencer todos os jogos, mas vai brigar e vai representar as cores do time dentro de campo.